aí, tudo beleza? Estamos aqui num super podcast de hoje, né? O Papo com Café está trazendo a Marta Faustino, né, e a Lúcia Vanderlei. Elas são corretoras de imóveis, especialistas no mercado imobiliário. A Lúcia, além de tudo, ela é também a responsável, né, no COFES sobre a parte de treinamento para corretores que queiram atuar no mercado internacional. A Marta é uma especialista e proprietária de uma imobiliária nos Estados Unidos, né, e está aqui para trocar uma experiência com a gente aqui, trazer aí insights incríveis para você que quer cada vez mais se aperfeiçoar no mercado. Sejam muito bem-vindas à bancada do Papo com Café, né? Recebendo vocês aqui na Finger House Ponta Negra, essa casa muito bacana do nosso amigo Carlos. Então, fiquem à vontade, abram o seu coração, contem tudo o que quiser aqui para a gente do Papo com Café. Obrigada por esse recebimento, né? Esse café maravilhoso que nós estamos recebendo aqui, pelo Carlos também. Tem essa loja linda, até quero dizer assim, se eu estivesse morando aqui, eu tivesse comprado uma casa aqui, eu estou há 20 anos nos Estados Unidos, com certeza eu compraria na loja dele. Maravilhosa. Muito obrigada pela recepção. E você, Lúcia, como é que está assim, chegando em Natal? É a primeira vez de Natal? A primeira vez. Sim, a primeira vez aqui. Essa impressão, tudo isso, e o que é que você... Olha, eu venho de Curitiba, né? Eu deixei Curitiba com 4 graus, e a gente chega aqui no inverno de 25 graus, é muito bom. E a gente está no nosso inverno, tá? Então, a gente está no nosso inverno. Aqui 26 graus a gente já bota blusão. Lá no inverno a gente leva a sério, a gente vem com 4. Né? Ó, olha só, 4 graus. Aí. A Joyce está fazendo aqui todo o making off da gente aqui, ó. Que bacana. Então, fala um pouquinho pra gente quem são vocês, né? Para que o nosso público conheça um pouquinho da Marta e da Lúcia. Fala um pouquinho aí. Bom, eu trabalho com a coordenação dos treinamentos internacionais para o Sistema COFES. O Sistema COFES é o Conselho Federal dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. O Conselho Federal só existe em Brasília, né, a base dele é Brasília, e é de lá que criam-se as regras, as normas e tudo mais. E desde 2016 eu tenho aí a missão de apresentar para os corretores os treinamentos internacionais. Porque assim, o corretor de imóveis, ele pode fazer negócios internacionais. Ele pode hoje, se ele tiver aqui um cliente internacional, mediar uma negociação. Mas sem preparo ele demora mais. E ele ainda corre o risco de ser passado para trás, porque ele não vai conhecer as regras. Então, o que o Sistema COFES entendeu é que assim, faz mais de 20 anos que o Sistema COFES vem apostando na área internacional. No intercâmbio com associações de vários países. Isso a gente vai falar aqui no decorrer também do nosso bate-papo aqui, né? E hoje mesmo nós temos, né, promovemos um curso onde o corretor faz o curso, aprende, conhece as regras, as leis, e já tem uma turma aí começando a faturar no famoso 6 em 1, que a gente gosta, né? Ele faz a intermediação. 6 em 1 é excelente. Ele faz a intermediação e aí ele recebe um honorário. Ele não recebe em dólar no bolso, às vezes até sim, mas ele é o equivalente... Né? Aí o valor começa a mudar e o brilho nos olhos é outro. E aí, Marta, desvou para os Estados Unidos. Eu gosto muito de história, né? Vamos lá? Vamos para entender um pouquinho. Eu comecei no mercado internacional já há muitos anos nos Estados Unidos. Na verdade, eu fiz economia, fiz letras, espanhol e me formei em administração e comércio exterior. Fazendo muita exportação, eu fiz muita exportação de carros dos Estados Unidos para o Brasil. Quem quer carro quer casa, né? Naquela época eu me lembro que a Dilma entrou no poder, o dólar subiu, saiu de 1,66 foi para mais de 2, 3, ficou totalmente inviável fazer exportação para cá. Eu me lembro que daí eu acabei tirando a licença de corretor na época, isso foi em 2012 mais ou menos, e comecei a trabalhar como corretora. Até que lá nos Estados Unidos funciona um pouco diferente daqui. Lá nós primeiro tiramos a licença de corretor e depois de 2 anos que você tem experiência na área, você pode daí se tornar um broker, que o broker é o dono da imobiliária. Aqui no Brasil a gente usa muito, eu sou broker, mas o broker não sabe o que é broker. O broker é o dono da imobiliária, né? Então, eu me tornei broker lá, tendo alguns corretores abaixo de mim. Mas assim, até essa caminhada, até chegar aqui, quando foi no final do ano passado, o presidente do COFES, como a Lúcia explicou, o COFES é um conselho, né? Muita gente conhece. Federal do Corretores de Imóveis. É interessante que muita gente conhece o CRES, e quando a gente fala em COFES, a gente tem que explicar.
né? Mas o que nós estamos fazendo hoje é realmente fazer com que o COFES seja reconhecido no mundo todo. Porque a gente tem até, um probleminha no entendimento da função do Cresce, que é o grande gargalo hoje no mercado. Isso regionalmente, no Nordeste principalmente, isso acontece muito, dos corretores não entenderem qual é a função do Cresce. E aí, às vezes, ficam cobrando certas atitudes, né, que não cabem ao Cresce. A gente tem aqui o Josafá, que é um cara que está indo além do que seria o escopo do Cresce, quando ele traz vocês aqui, quando ele promove isso. Lógico, a gente está promovendo o crescimento profissional de todos os profissionais, mas não é a função do Cresce, né? Mas com isso tudo, um mercado mais qualificado, o Cresce vai ter menos dificuldade, né? Exatamente. Quando você fiscaliza, que é a função, a essência principal, né, do Cresce, né? Dos conselhos, é a fiscalização. Mas para você fiscalizar, você precisa ensinar. É como educar um filho. Você não pode dar uma bronca no filho se você não ensinou ele que aquilo está certo ou errado. Então, daí que você precisa também capacitar. Então, a coisa tem que andar meio que junto. Você não pode só falar, olha, isso não pode, isso não pode, isso não pode. O que pode? Isto pode. Então, no nosso caso aqui na área internacional, era uma coisa que ninguém nem sabia se podia ou não. Né? Então, são papéis que os corretores também podem desempenhar, mas precisam estar preparados. Precisam aprender. Então, continuando, né, nós, no final do ano passado, eu recebi até uma ligação do presidente do COFES me convidando para ser diretora internacional do COFES. Já existia uma diretoria internacional do COFES, a Lúcia sempre como coordenadora também, dando aos corretores, né, a possibilidade de participar e ter uma certificação no CIPS, que é um curso oferecido para a ENEAR. Hoje a ENEAR é uma da associação federal maior do mundo todo, que é dos Estados Unidos, tá? E no segundo lugar vem o COFES, do Brasil, né? E muitas pessoas não sabem disso. E eu aceitei isso como um challenger para mim, né? Vamos lá, vamos fazer aí realmente um desafio, né, no setor imobiliário. Eu falei assim, Lúcia, vamos lá junto comigo e vamos fazer o quê? Perguntei para o presidente o que ele queria. Ele falou assim, eu quero que o COFES seja reconhecido em todo o mundo. E não tem como o COFES ser reconhecido se a gente não trazer os corretores conosco. Como? Participando de eventos, fazendo curso de especialização, aprendendo sobre o mercado internacional. Eu estava até fazendo uma pesquisa antes de vir para cá e vi que, poxa vida, ano passado, só nos primeiros 3 meses, vocês venderam 16 milhões para estrangeiros, né? Imagina a quantidade de vendas que vocês fazem aqui no Rio Grande do Norte e não estão... Isso, e a gente teve vários problemas, né? Porque a gente tem uma insegurança jurídica ainda, hoje já mudando esse cenário, né? Desde a mudança do nosso plano diretor, de uma série de outros fatores que aconteceram. E a gente teve um ponto que foi um ponto que... não digo que atrapalhou, mas que deixou um pouco de marca no mercado imobiliário, com o mercado internacional, porque o regramento não existia, basicamente, né? Então, assim, teve muitos aproveitadores, principalmente o pessoal que estava vindo de Portugal, né, da Europa, né? Da Europa em si, com a diferença do euro para o real, ficou muito fácil. O cara que não era um profissional lá, o que não era um investidor, ele chegava aqui como a postura de um investidor e ele trouxe muita gente, mas colocando umas assessorias que eram complicadas, né? No ponto de vista legal e do ponto de vista técnico, porque assim, eles conheciam uma pessoa na noite de Natal e essa pessoa conseguia corretores, contadores, uma série de coisas. Então, assim, os processos... Hoje me deparo, às vezes, com um cliente que diz assim, eu comprei esse imóvel, eu quero voltar. Aí eu digo, tá, vamos ver como é que entrou o seu dinheiro. Entrou na mala. Aí eu fiz, e aí, como é que eu vou dizer como é que você tem uma planta que nasceu que deu esse dinheiro? Qual é esse fruto? Eu não tenho como tirar seu dinheiro daqui. E não, existe regulamentação para tudo, para câmbio e tudo. O mesmo acontece com os Estados Unidos. Por exemplo, quando um corretor ele faz um negócio, vende um imóvel lá fora, aliás, ele não vende, né? Ele indica e trabalha junto com um corretor licenciado nos Estados Unidos. Os dois trabalham juntos.
Ele pode até acompanhar o processo, ir lá, filmar a casa, mas sempre junto com esse corretor. Tá? Essa é a lei. Quando você vende um imóvel, você vai receber seus honorários aqui, você tem que receber em reais. Você não pode receber em dólar. Né? A pessoa lá fora vai mandar, a imobiliária lá fora manda os honorários para cá para que ele possa receber. E tudo certinho. De maneira legal. Lei, para que você possa movimentar, transacionar. Da mesma forma, a compra, né? A compra, com certeza também, da mesma forma. E a gente via muito isso, assim, de um mercado, uma euforia muito grande, né? Natal ia ter, assim, tanto campo de golfe, que a gente imagina, assim, como é que ia ter fábrica para poder suprir a necessidade de tanta bolinha de golfe, né? E a questão, assim, nós estamos no Nordeste, a gente tem um problema de água seríssimo, né? Como é que eu vou ter um golfe, né, em lugares que a gente não tem uma infraestrutura de água, né? Então, assim, tem uma série de coisinhas que o mercado teve que se ajustar. Mas hoje a gente tem um mercado muito forte, voltando, o mercado espanhol com muito interesse, muito apetite no mercado do Rio Grande do Norte. O mercado do Rio Grande do Norte internacional ligado ao esporte, porque nós temos o melhor local para a prática de esportes com vento, né? O kitesurf, o windsurf, tudo isso. A gente tem destinos como São Miguel do Gostoso, que são lugares incríveis, e que esse atleta, ele vem para consumir, né? Mas ele passa aqui 4 meses, 5 meses, então ele acaba investindo, trazendo amigos, trazendo a família. Ele se instala, né, na cidade. E vem mudando muito, né? E o que não é difícil, né? Você morar num paraíso desse. Né? A gente mora num lugar que vocês passam férias, né? Com certeza. Mas a gente gosta de também ir no friozinho para poder, né, passear um pouquinho, mudar um pouco. Para poder lembrar que como é bom aqui, né? E assim, a preocupação hoje nossa desse entendimento é que cada vez mais o Brasil consiga deixar as leis claras, né? E hoje já se começou aí o que é que vai afetar essa questão das taxas dos Estados Unidos em relação ao nosso mercado? Como é que vocês estão olhando para isso? Olha, eu penso assim, que o brasileiro tem mania de escutar as notícias, mas não ler de fato com teor tudo o que acontece. Vamos supor, deve ter vários corretores aí e perguntando para vocês mesmos que estão escutando agora esse podcast. Você leu com teor a carta do Trump pro Lula? A maioria vai dizer que não. E quando eu pergunto para você o que você vê nessa carta, as pessoas vão falar assim, nossa, o tarifário foi para 50%. Eu tive assim, a obrigação de ler essa carta, sim, principalmente como diretor internacional, né? Uhum. E estando morando nos Estados Unidos há 20 anos. E essa carta, ela diz com teor de que o Trump, ele está favorecendo aquelas pessoas que querem, vai ter essa assim, 50% aqui, vai afetar o Brasil? Vai afetar muito. Alguns setores vão ter um impacto mais direto, né? Se você for trabalhar só no nacional, na sua indústria, e quiser abrir uma indústria nos Estados Unidos, ele está falando na carta que em semanas ele vai te ajudar a isso. A você ter sua empresa lá. E você não vai ter o tarifário de 50%. Você vai produzir lá. Porque você vai produzir lá. Então tá. Então você abre sua fábrica lá, produz lá o que você tem que produzir para atender o mercado americano ou outros mercados, não vai ter os 50% e continua trabalhando aqui, produzindo aqui. É claro que a soja, por exemplo, não é possível levar lá para poder produzir lá. Claro. Acho que nós sabemos disso. Mas existem várias áreas que não vão ser afetadas. O nosso pescado, o Rio Grande do Norte é um grande produtor de pescado que exporta muito. A gente já está tendo aí um freio, né? Os navios já estão, assim, não sair, porque assim, se sair agora não chega a tempo, né? Então vai chegar com um descasamento de agosto, aí, né? Vai chegar com um descasamento de preço grande. Então, assim, existe uma preocupação nesse sentido. Lógico, diminui um pouco o giro econômico, né? Mas, como você está dizendo, abre também outras oportunidades. Outras oportunidades, principalmente as pessoas que querem viver nos Estados Unidos. Tem muitos. Eu quero tirar o green card nos Estados Unidos e vou para lá. É uma possibilidade de você tirar seu documento, morar lá. E assim, eu preciso morar todo o tempo. Às vezes as pessoas não sabem. Quando você consegue, você tem a residência nos Estados Unidos, você tem que permanecer lá 6 meses e 1 dia.
Então você pode ir para os Estados Unidos, ficar 2 meses, voltar para cá, mais 2 meses, volta para cá, mais 2 meses e um dia. Então você mora 6 meses lá e 6 meses aqui. Né? O mesmo pode acontecer para os próprios corretores. Você já imagina os corretores ser licenciados nos Estados Unidos e ser licenciados no Brasil? Ele vai poder estar ganhando lá e aqui. Se bem que ele pode indicar também estar ganhando com o parceiro lá. Mas é diferente, né? E a pandemia, ela acelerou muitos processos. E um dos processos que a pandemia, na minha visão, mais acelerou foi o compartilhamento. Né? Então as pessoas entenderam que podem trabalhar em conjunto. Essa via de dupla aí, né? E assim, poxa, eu não preciso me deslocar na Zona Norte para atender aqui um cliente. Lá eu tenho um parceiro. Eu ligo lá para o José Júnior, meu corretor, amigo, Júnior, estou com um cliente aí e tal. Assim, que ele é o especialista da região. Eu vou demorar muito para chegar ali, para trabalhar todo o contexto. E ele já sabe tudo, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente ter essa questão da parceria. Mas uma dúvida muito grande, assim, e que é uma dor do nosso mercado, é o crédito para compra, principalmente para a classe média hoje. Né? Qual é a grande diferença para o mercado brasileiro e o mercado internacional, o mercado dos Estados Unidos, em relação a crédito? O mercado internacional é muito fácil o crédito nos Estados Unidos, porque a propriedade ela é a garantia do banco. Tá? Então, o banco pede 30% do valor de entrada e sempre financia 70% do valor. Como você comprova que você tem esses 30%? Primeiro, com o extrato bancário e também com uma carta do contador, só uma carta do contador. Não precisa ser... Aqui no Brasil, acho que tem uma carta que vocês... você tem que ter o prolabório, aqui você tem que ter seu contra-cheque, ou você tem que ter seu imposto de renda, né? O contador ele vai declarar o quanto que você ganha anual. Então, no mês de janeiro, mês de dezembro, todos os meses, e daí tem que bater com o extrato bancário, tá? Eles não vão, os Estados Unidos, eles não vão olhar o imposto de renda do Brasil. Tá? Então, ele vai olhar a carta do contador juntamente com o seu extrato bancário. E vai ver que você tem na conta o valor, mesmo que estiver aplicado, né? Desde que não seja uma aplicação que você não pode retirar o dinheiro, é válido. Então, para que você tenha já disponível para você dar esses 30% de entrada. Então, é muito fácil conseguir a entrada, comprar uma casa nos Estados Unidos. Dando um exemplo, uma casa a gente vende muito casa de temporada. Tá? Então, uma casa, por exemplo, de $1 milhão, 30% você vai estar dando $300 mil. Vai financiar 700 mil. E ela aluga e paga todos os custos daí mensais. Você não precisa tirar dinheiro do bolso para você pagar a prestação mensal. Né? A gente tem visto muito o investidor olhando para o imóvel de segunda residência para rentabilizar. Isso. Né? A gente tem esse mercado ganhando força, principalmente aqui no Nordeste. Imagina. Mas, mesmo assim, até pouco tempo a gente não tinha o crédito, o banco não abria o financiamento para essa unidade. Né? Hoje a gente já tem bancos ofertando essa linha de crédito. Mas assim, hoje a gente tem uma taxa de juros que é impraticável. Né? A gente tem financiamentos que vão girar entre 11% a 14%, 15%. Né? Então, a taxa Selic está 15% agora. Né? Então a gente tem essa dificuldade. O alto padrão, a gente tem um giro diferente. Até porque o alto padrão tem consumido muito em Natal o que a gente chama obra preço e custo, né? Que poucos lugares do Nordeste e no Brasil têm a força que a gente tem aqui na obra preço e custo. Né? São obras em 48 meses, onde você tem um custo pago por todos os compradores, né? Se cooperam, né? E faz essa gestão da obra. Mas ela é limitante, porque assim, um imóvel de $1,5 milhão, né? Que é a média dos imóveis de condomínio, você tem 48 meses, então você tem uma média de R$30 mil por mês. Não é para qualquer bolsa. Então você vai limitar a faixa de potenciais clientes. Sim. Não se aplica no popular ou no médio, porque é um risco muito grande. A obra depende 100% do desembolso mensal de cada um. De todos. Se então, 2 ou 3 ali deixarem de participar, ela vai ter dificuldade. O Minha Casa Minha Vida funciona porque assim, é uma necessidade. Hoje a gente vê que a escolha do Minha Casa Minha Vida, ela não está mais no imóvel, ela está na prestação. Quanto eu posso pagar?
local, tudo isso importa, mas assim, a decisão de compra ela é muito mais rápida porque eu preciso morar. Claro. Eu preciso sair do aluguel. Eu preciso sair do aluguel. Então, assim, eu vou para mais distante. Natal perdeu cerca de 50 mil famílias que foram para a região da grande Natal. Porque o nosso plano diretor enxugou de um jeito e eu não tenho espaço para fazer Minha Casa Minha Vida em Natal. Quem nada de braçada aqui é MRV, né? Que faz permutas incríveis, mas assim, no outro dia a gente já vê a obra acontecendo, né? E tem uma velocidade muito grande na venda. Ela tem uma condição e tem uma forma de avaliação. A avaliação da Caixa para a MRV aqui é incrível. Mas, assim, competência dela, enfim, e ela toca bem isso. A gente tem algumas outras empresas chegando no Minha Casa Minha Vida. Mas o meio termo, ali um imóvel que vai de 500 mil até R$1 milhão, a gente está com essa dor incrível. A gente tem uma demanda gigantesca, né? Mas eu estive conversando até com o próprio presidente do COFES. Já está sendo feito um trabalho de bancos europeus para eles fazerem os financiamentos aqui dentro do Brasil para essa linha, né? Isso vai ser real. Corretores daqui, o papo tá tão bom, cara. O papo tá tão bom, né? Esse aqui é o Carlos, né? Tá aqui, ó, com a gente aqui, né? Beleza. É o proprietário aqui da Finger House Ponta Negra. Então, assim, quando você vem aqui, você vai ser atendido por esse cidadão aqui, ou a equipe dele aqui, que está sempre pronta, preparada para te atender e atender muito bem. Sabe que Finger House é casa em alemão, né? Então é a casa do cliente. A casa do cliente. Você que tem o seu cliente, que tenha o arquiteto dele, não tem problema nenhum. Pode trazer o arquiteto dele aqui, ele vai ser muito bem atendido pela equipe do Carlos. Se não tiver o arquiteto, traz aqui, que a equipe do Carlos vai dar um show disso. O que quer dizer em alemão? House, já me corrigiram algumas vezes, achando que eu tinha escrito em inglês errado, mas Eu também achei que era em inglês, né? Finger de Finger House. H-U-S é casa em alemão. House em não, em Finger e Finger dele é um sobrenome de família também. É uma empresa de 46 anos hoje, e esse modelo de negócio de Finger House é uma modalidade deles, criação deles, para a gente customizar mais o atendimento ao cliente, trazer mais personalidade, porque isso aqui também são horas que a gente fica com o cliente aqui discutindo uma casa nova, né? Eu imagino. E, então é para ele se sentir em casa, como eu espero que vocês estejam se sentindo aí. Então, para todo mundo aqui em casa, né? Obrigado. Nossa técnica aí, tá tudo beleza aí? Licença, vou ali fazer atender uma demanda, tá? Obrigado. No nosso mercado, a gente tem essa oportunidade, ela é gigante para os fundos imobiliários, né? Para as fintechs, e também a gente já começou a ter o autofinanciamento, voltando para o mercado local, né? Com 40% até entrega, 50% até entrega, e o saldo num prazo menor, de 80 meses, mas ele já começou a voltar, principalmente para a construtora que tem saldo. Né? Porque na hora que está pronta ela vai pagar condomínio, IPTU, tudo isso, então assim, ela precisa girar isso. E aí vem um tema que eu sou apaixonado, e eu queria ouvir a opinião de vocês, apaixonado porque assim, eu acho que vai ser a grande revolução dentro do mercado imobiliário, que é a tokenização, né? A gente trazer o imobiliário para o ativo digital. Sim. Isso tem sido algo bem interessante. A gente teve aqui a oportunidade de trazer o Blazudak aqui com a gente, vai ter um papo super bacana. E a gente tem... Eu estou com um imóvel em Curitiba, né? Tem lá uma fraçãozinha lá tokenizado, recebendo o aluguel dele, né? Então, vivenciando essa experiência mesmo de ser um proprietário. Mesmo. Você está recebendo em criptomoedas? Não, recebo em dinheiro, em reais. Tá. Né? Ele está avaliado em... Porque assim, na hora que ele está tokenizando, ele passa a ser o imóvel lastreia o token, né? E o token que é distribuído, que é dividido, né? Então, assim, vem uma democratização do crédito de uma maneira incrível. Lá em Curitiba mesmo, houve uma operação na Netspace, que é a empresa do Blazudak. Uma senhora queria dar um presente para a neta,
um imóvel. Ela tinha apenas 100 mil reais. Ela não conseguia comprar um imóvel de 100 mil reais. Claro. Então ela comprou um imóvel de 300 mil, certo? Onde ela pagou 100 mil. E sobre os 200 mil, ou seja, sobre 2/3 do imóvel, a neta paga um aluguel. E no imóvel, na hora que ele foi tokenizado, ele foi dito que o imóvel seria para locação, né? Então, assim, ela comprou 1/3 do imóvel, usa, e os outros 2/3 ela paga o aluguel. Então, assim, então ela mora bem, a neta não recebeu o dinheiro como ela queria, a avó disse, não, você vai receber um imóvel, né? Então, assim, democratiza a questão de, na hora que você vai tokenizar o imóvel, ele passou pela due diligência, ele está todo blindado em relação a qualquer questão, passa a ser o proprietário dele passa a ser um token, né, que não vai ter nenhuma interferência de nenhuma ação, né, trabalhista, não é uma pessoa física, né? Então, assim, esse link com o banco financiar esse imóvel vai ser super rápido, porque assim, quando ele está lá disponibilizado para venda, ele já está 100% ajustado, né? Então, assim, a gente tem uma velocidade e eu entendo que vai ser, assim, um grande divisor de água. Lógico, ele vai ser uma transição ainda, porque envolve uma série de outras questões, né? Os custos cartorários que vão diminuir, assim, eu não vou precisar fazer... E essa é exatamente a função do COFES, né? De trazer tudo que for de bom para o corretor, né? Ontem mesmo teve uma reunião do COFES a respeito do token, né? Eu estava com uma pessoa conversando ontem à noite, a gente trabalha até quase de madrugada, né, Lúcia? A gente sempre trabalhando. Então, assim, vai ser uma novidade para vocês. Eu acho que é muito novo ainda, né? Muito novo. O token, você já está à frente já. Não, porque eu sou apaixonado, assim, e o Blasidak, o Sebrae trouxe ele aqui, e a Fé Comércio trouxe para ele fazer uma palestra aqui. Aí eu corri lá no palco e disse, cara, você não vai embora antes da gente sentar e bater um papo. Legal. Porque, assim, é um tema que é disruptivo, né? E, sem dúvida, Do futuro. A gente precisa de crédito. A gente sempre tem que estar atualizado. Por exemplo, o próprio IA, né? Ainda falta muita coisa para os corretores ainda aprender. Vocês não podem ficar parados, né? Não pode. Tem que ler mais, saber mais, ir atrás. A gente não pode ficar... Eu vou dar uma opinião sobre IA, aí eu queria ouvir de vocês assim, se eu estou na linha correta. Então, nessa questão também, o IA tomou uma proporção gigantesca dentro do nosso mercado, né? Hoje todo mundo utiliza, todo mundo busca informação no IA. E, na minha opinião, até ouvir de vocês aí, o mais importante que eu considero é como eu pergunto ao IA, né? Como eu vou buscar dele uma resposta para que eu tenha um desenvolvimento de qualquer área que a gente vai precisar fazer. O IA tem que ser seu melhor amigo, né? Então, o que eu falei para você, ele é meu segundo melhor amigo. Primeiro é Deus lá em cima, né? E o segundo vem, com certeza, o IA, porque você tem que falar de maneira que você é tão pessoal que ele te reconhece como pessoal, é diferente o meu dela, por exemplo. Né? Eu uso muito o IA, gosto muito de colocar tópicos, jogar lá, ele faz todo o contexto para mim, também faz toda a sincronização com o WhatsApp, com todos os programas que você utiliza. Eu acho que a gente não sabe usar nem 10% do que ele oferece para nós. Mas, assim, você como corretor, sem dúvida, baixa aí o GPT, né? A gente fala GPT. E também já começa a utilizar, sabe? Vai ter cursos. Ano passado, nós tivemos no Cine 360, um dos maiores eventos em São Paulo de corretores. Teve 5.400 corretores ano passado, esse ano estão para chegar a 10 mil corretores. Cada sala tinha um treinamento. Isso que era legal. Tinha uma sala de treinamento só de WhatsApp. Se você souber as ferramentas do WhatsApp, business, você não tem ideia. Fazia fila. Lembra? Nem todo mundo conseguia entrar na sala para poder ter esse treinamento. Então, assim, tem muitas pesquisas que a gente pode fazer e utilizar essa ferramenta para nós, né? É uma ferramenta que agiliza bastante o nosso trabalho, né? Diminui um pouquinho o nosso tempo. Não dá para ficar de fora, né? Isso é aquela mudança do analógico para o digital que todo mundo passou, e agora a gente está passando para a inteligência artificial. Você pode não usar tudo, como os técnicos, os especialistas, mas você precisa saber, porque em algum momento você vai
entrar na inteligência artificial. Ela vai fazer parte do teu dia a dia. Né? Você trouxe, aqui em off, a gente estava falando aqui, você trouxe um detalhe sobre como a nova geração ela tem uma inteligência digital, né? Mas ela não tem o fortalecimento como a gente teve do aprendizado mesmo mental, né? De construir ali a inteligência, de estar buscando informações, estar juntando isso tudo de forma mais manualizada, vamos dizer assim, né? Hoje, você fez até um comparativo assim, eu sou melhor do que a minha mãe, mas assim, como foi essa exposição que você colocou, eu achei isso bem interessante. Né? Assim, nós estamos vivendo hoje, né, uma geração que os nossos filhos não são melhores que nós. Isso não são todos, os meus filhos são bem melhores que eu, né? Mas assim, tem muitos filhos dessa nossa geração que não são melhores. Eles não têm mais conteúdo, eles não têm um repertório melhor que o nosso. Nós lemos mais, estudamos mais, aprendemos mais, fazendo isso. Eu tenho 3 formação de faculdade. A minha filha tem 1 e tá bom, e ela não vai fazer mais 2. Porque é natural isso, a gente precisava desse conhecimento todo. Então você precisa misturar os cabelos brancos com os jovens. Porque os jovens são a tecnologia. Não o jovem, o menino de 17, de 20. Qualquer pessoa hoje, até uns 40 anos, vamos falar que são os jovens. Passou disso, são pessoas que leram mais. Você precisa ter essa turma junto. Hoje você tem gerações trabalhando, gente de 20 a 80 anos juntos, no mesmo ambiente de trabalho, principalmente na corretagem. Você vai ter corretor de imóveis aí de 25, 28, de 71, de 83, você comentou que o seu pai é 83 e tá ali, corretor assim, ativo. Cabelo branco a gente respeita muito. Ele vai vender talvez para um jovem de 20, de 30, ele tem que entender um pouco de tecnologia. Né? E um jovem de 20, 30, 35 vai encontrar pessoas de 70, 80 também comprando. Ele tem que entender o que pensa aquela pessoa. Você não pode só entender tecnologia e nem falar no meu tempo. Esse é seu tempo. Você está vivo, é seu tempo. Mas um assunto bem importante que também eu acho que a gente tem que destacar é o seguinte: hoje é muito fácil ganhar dinheiro. Estou falando nos Estados Unidos, tá? Então, o jovem que chega com uma idade de 18, 19, 20 anos não quer estudar, porque ele vai ter que estudar, ele vai ganhar muito mais dinheiro. Eu tenho um exemplo disso dentro da minha casa. Não dentro da minha casa, porque meu filho já casou, ele tem 26 agora. Mas ele se tornou corretor, ele fez bacharel em biologia porque ele queria ser dentista. Não continuou, por causa da pandemia, tudo não continuou, e resolveu ser corretor. Nos 3 primeiros meses desse ano, ele tirou $147 mil. Vai querer voltar para ser dentista? Dentista ganha 200 mil anual. Até chegar nesse número. Entendeu? Então, assim, os jovens, eles deixam, porque eles estão ganhando dinheiro, pelo menos lá fora, né? Uhum. Então, aqui a gente tem alguns pontos que são, assim, a pandemia foi um divisor de água no sucesso de muitos corretores. Quem estava preparado, vamos dizer assim, quem estava inserido no mercado conseguiu ter deslanchar mais rápido, né? E quem não estava inserido, assim, principalmente com um avulso, dependia do empreendimento, tudo isso que parou, esse teve dificuldade, porque, assim, o novo mercado, que era o imóvel de terceiro, o imóvel pronto, né, que a gente chama de avulso, esse cara não sabia se movimentar nesse meio. Né? Então, ele teve dificuldade. Teve bastante dificuldade. E hoje também a internet cria uma frustração, porque assim, eu abro aqui, o cara está mostrando o sucesso dele. Aí eu digo assim, por que eu não tenho o mesmo sucesso? Né? Então, assim, isso cria uma situação, e até mesmo que eu sinto falta das instituições, de olhar para esse lado psicológico do corretor de imóveis. Né? Principalmente no Nordeste, principalmente aqui, né? Que a gente tem uma série de alguns fatores. A gente passou um Natal engessada com um plano diretor que saiu agora e que agora a gente vai ter lançamento, agora que a gente vai ter um mercado novo. Então, assim, houve um desequilíbrio nesse aspecto. E muitos corretores tiveram problemas nessa ordem de como entender essa dinâmica. Né? Capacitação, então, tem que aprender. Vamos falar disso. Porque o corretor que está ficando para trás, ele está deixando de aprender algumas ferramentas, algumas regras, algum caminho que ele não está conseguindo ultrapassar. Está faltando entendimento, está faltando conhecimento, um pouco mais de livros, não sei se é livro exatamente, um pouco mais de capacitação. E para isso a gente trouxe, né, agora para o mercado o curso Grow, crescimento, né? Então, assim, o que nós
estamos trazendo para o mercado agora? Vamos aprender lá fora. Eu vou falar 3 itens aqui que tenho certeza que corretores talvez não saibam. Esse curso ele é especificamente voltado a 3 mercados, que Portugal, país de Portugal, Estados Unidos e também Emirados Árabes. Nós sabemos que esses são os 3 países, na verdade, Emirados Árabes não é um país, né, mas Dubai sim. Nós sabemos que esses 3 é onde mais se vende, né, onde mais os corretores daqui vendem imóveis lá. Né? Então, por isso, nós focamos nesses 3 países. Como que vai ser esse curso? Esse curso vai ser específico na área de tributação ou contabilidade, vai ter um contador falando, vai ter um broker falando sobre a legislação, sobre a regulamentação, e vai ter também sobre financiamentos também do curso e ética. A gente vai falar isso sobre o curso. Então, isso é para o corretor saber mais como funciona lá. Por exemplo, você sabia que Estados Unidos, o corretor ele não pode receber dinheiro de imóvel? A maioria das pessoas não sabe que lá existe a figura da companhia de título. A companhia de título fica entre o vendedor e o comprador e ela recebe o dinheiro. Ela faz a função do PayPal, né? Eu sempre gosto dessa. Então, assim, entregou o produto, recebeu o dinheiro. Né? É isso que a companhia de título faz. Nos Estados Unidos também. Ela é uma custodiadora ali, então ela recebe o dinheiro ali e vai fazer essa transação. Ela faz a distribuição dos valores, tá? Outra coisa, o corretor ele não pode receber dinheiro nos Estados Unidos, quem recebe é o broker, é o dono da imobiliária. Isso o que ajuda? A não ter fraude, a não ter ninguém passando perna em ninguém. Agora, eu como broker da minha imobiliária, eu sou obrigada em 2 dias úteis a pagar o meu corretor. Se eu não pagar, minha licença pode até ser cassada. Tá? Então, existe regulamentação e normas lá que você tem que cumprir. Né? Portugal, por exemplo. Portugal não existe um Cresce em Portugal. Só que é interessante que você faça parceria em Portugal para que a pessoa que está lá, ela conhece o imóvel, ela conhece o país e sabe como funciona. Né? Dubai, não existe PTU, não existe imposto em Dubai. Né? As pessoas não sabem disso, não sabem que pode comprar direto da construtora. Então, assim, o que nós queremos é tirar as vendas dos olhos dos corretores para que eles possam fazer vendas no mercado internacional. Orlando hoje recebe 140 milhões de pessoas no ano todo, foi ano passado isso. Sabia que de 100% de investidores lá, 70% são de brasileiros que compram? É incrível isso. E 100 corretores brasileiros atuando. Então, assim, o seu corretor que está comprando casa aqui com você, ele está comprando lá fora e não está comprando com você. Você está perdendo essa fatia. Né? E é isso que nós queremos mostrar para os corretores, que vocês não precisam, é mais uma maneira de você conseguir ganhar honorários aí, né? Nessa análise, a gente está vendo assim, que aqui no Brasil mudou a forma da gente vender imóvel, né? Tem um amigo meu que tem uma cerâmica, ele fica chateado quando eu digo isso, assim, olha, a gente parou de vender tijolo, né? Porque a gente não vende mais o apartamento, eu vendo o entorno, eu vendo o bairro, eu vendo as facilidades, eu vendo todos os facilities da região, né, para atender a demanda, a necessidade do cliente. Sim. Então, assim, esse mercado internacional que a gente imagina que o nosso cliente não tem capacidade de compra, né, se traduz também aqui regionalmente que o nosso cliente aqui hoje do Rio Grande do Norte é um grande comprador da Paraíba, né? E assim, quem se atenou, quem foi lá, quem firmou parceria, está vendendo aqui na Paraíba, né? Então, assim, a gente tem essa situação aqui de uma maneira regional, que vocês estão abrindo a mente, vão a partir de hoje, né? Vão abrir essa exploração com mais qualidade, para que a gente tenha aí uma visão de que eu não preciso mais estar limitado ao Brasil, eu posso estar fazendo uma série de questões. Né? Eu digo que o corretor internacional é um corretor sem fronteiras. Nós tivemos corretores que estão aqui no Brasil, tem clientes na Austrália comprando nos Estados Unidos. Então não existe fronteira. Você coloca as suas propagandas no Instagram, usa as mídias sociais e vem clientes que você nem conhece pelas mídias sociais. Nós temos corretores que já estão atuando só no internacional agora. Quer dizer, atua em São Paulo também e atua também em Portugal, atua nos Estados Unidos, em Dubai e acaba fazendo, né, trabalhando em todos os países. Então, assim, você não pode ficar de fora. Né? Você tem que perceber que o mundo está acontecendo.
E você está perdendo essa oportunidade, né? A gente tem uma mudança de perfil do cliente local, né? Porque hoje a gente tem o 50 a mais como uma pessoa, uma persona que tem uma atividade extremamente forte, né? Esse cara está praticando esporte, esse cara quer qualidade de vida, esse cara está bem resolvido já financeiramente, né? Então, assim, ele é um outro cliente que a gente aprendeu a lidar com ele. E esse cliente é o cliente que vai lá para fora, que vai comprar lá fora, porque ele tem a capacidade de dizer assim, não, eu vou passar 3 meses nos Estados Unidos, eu vou passar 2 meses em Portugal, né? Então, assim, esse cara tem essa dinâmica que a gente precisa conhecer um pouquinho mais, né? Eu tenho uma cliente, só já passo para você, tem uma corretora nossa lá, quer dizer, no Brasil, né? E ela resolveu entrar no internacional. Olha só o que aconteceu, ela resolveu entrar no internacional. Aí ela falou assim, ela não tinha nem começado o treinamento com a gente. Ela falou assim, olha, eu tenho uma cliente que está aí. Ligou para a cliente dela e falou assim, olha, eu só queria saber, te avisar que eu estou no internacional agora. Ela falou assim, eu vim exatamente para comprar uma casa. Então eu vou passar o telefone da corretora que eu estou junto aí nos Estados Unidos. Uhum. Ela fez a venda de uma casa de $1 milhão à vista. Ela trabalhava com muitos artistas aqui no Brasil. Ela comprou $1 milhão à vista. Ela ganhou em dólar, em torno de mais ou menos não, em reais, na verdade, que foi pago, em torno de R$120 mil numa venda. Né? Então, não dá para perder. Aí faz uma diferença. Como a Marta falou, né, a ideia é você tirar realmente, descortinar, tirar a venda dos olhos das pessoas, dos corretores, porque às vezes o teu vizinho está comprando uma casa fora do país e você fala, como assim comprou? Eu estou aqui, mas ele sabe que você é corretor, ele sabe que você está atuando. Então, você também precisa ter esse posicionamento, que é algo que... a gente às vezes a coisa acontece do lado da gente e você fala, mas, nossa, ele podia ter falado comigo. Ele podia, se ele soubesse que você existia nesse contexto. A gente diz muito para o corretor que está começando assim, num almoço do final de semana, no jantar da casa da sua tia, tu chega lá, teu primo diz assim, eu comprei um imóvel. E você ficou fora. Você não falou comigo? Não sabia que você estava no mercado. É muito comum isso, é muito comum. E é frustrante. Imagina, do seu círculo de amigos ou de parentes é pior ainda, né? Mas assim, dos parentes, dos amigos, é que às vezes você, né, não sabe que precisa ser dito, né? E para começar, eles podem entrar no Cofesse.internacional, né? Isso, nosso Instagram ali é o @Cofesse.internacional, Cofesse.internacional, que a gente está colocando ali todas essas dicas, pílulas de conhecimento do mercado imobiliário internacional. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade desse papo aqui. Eu sei que a gente tem assunto para 10 horas, né? Mas, assim, a gente tem um time também no nosso programa. E a gente tem uma pergunta que é a pergunta do milhão dentro do Papo com Café. Opa, vai ganhar 1 milhão aqui? Depende da resposta. Roda a roleta. Né? Então, agora a gente vai, antes da pergunta do milhão, a gente vai trazer aqui a Joyce, que ela vai trazer um recadinho para vocês aqui, importantíssimo. Não é isso, Joyce? Isso mesmo. Olá, pessoal. Oi, Guga. Oi, Marta. Oi, Lúcia. Eu estou aqui representando a faixa pedagógica do CRES-RN, né, no nome de Josafá. E também agradecer ao nosso diretor, Roberto Pérez, né, por estar proporcionando, as meninas estão aqui em Natal, né, dando informações sobre o mercado imobiliário internacional, e nós estamos aqui acolhendo-as para levar as informações aos corretores da área. Quem quer atuar no mercado internacional fica de olho nas informações, né, do Papo com Café e mais tarde no CRES. Isso, e a gente precisa entender o seguinte, que o CRES está dando uma oportunidade de ouro, muito bacana, né, todo mundo tem que tá antenado nisso aí. Pois é, não deixem de se informar, né? De saber é bom, Joyce, também informar que nós do Cofesse, nós viemos com uma missão. A missão do presidente disse pra gente, vai para lá, todos os CRECs vão nomear 2 representantes para cada estado, porque nós sozinhos não temos condições de fazer tudo sozinha, né? Então a gente precisa de ajuda. Então o presidente vai nomear 2 pessoas como representantes da área internacional, que vão poder passar tudo para vocês sobre o internacional, como vocês começam, como que vocês entram, o que o Cofesse, o CRES, vai disponibilizar para vocês aí no departamento internacional, tá? Então é isso mesmo, então não percam. As informações são importantíssimas. E já está lotado, hoje não dá mais para assistir, Hoje não dá mais para assistir. Sold out, gente. O próximo aí, olha aí, fiquem ligados, né, pegar as informações do próximo evento. Que fica o gostinho de quero mais, né? Isso, obrigada, Guga. Obrigada, Joyce. Então, a pergunta do milhão, ela é bem simples. Né?
Eu vou começar então com a Lúcia. Oh my God. Dá tempo de eu pensar. O que a Lúcia Vanderlei não pode deixar de falar dos microfones do Papo com Café? Todo corretor de imóveis pode fazer negócios internacionais. Todos. É só você se preparar e você consegue abrir esse cadeadinho, virar essa chave e mudar os seus honorários. E não é só mudar os honorários. Quando você atravessa um oceano, vai para um outro país, conhece lá fora, você expande sua mente e os seus negócios e os seus honorários. Olha aí, ó, a virada de chave que é uma oportunidade para você. Então, Marta, diga aí, o que é que a Marta não pode deixar de falar dos microfones do Papo com Café? Eu queria deixar uma palavra para vocês, que é o que fez a minha virada de chave, né, de estar nos Estados Unidos atuando. Não foi fácil, né? Todo mundo, quando chega nos Estados Unidos, é imigrante, né? Não é fácil, para mim não foi nada fácil. Eu cheguei com 2 crianças pequenas lá, uma de 3 e uma de 6 anos, e com uma situação bem, bem difícil de relacionamento e tal. Mas o que eu quero deixar para vocês é ousadia. Tá? O corretor tem que ser ousado. Não fique dentro de casa parado, com depressão, ou sem ter o que fazer. Seja ousado. Tá? Se você... A minha primeira ousadia que eu fiz quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, me deram um cartão de um presidente de uma companhia, e eu entrei na internet, no nome dele, estava escrito, fale com o presidente. Se está escrito que é para falar com o presidente, vamos falar com o presidente. Seja ousado. E eu consegui um trabalho de secretária dele. Isso me ajudou muito no meu crescimento. Então, assim, eu queria deixar para vocês, assim, realmente ousadia. Acredite em você mesmo. Não deixe aquela vozinha que fica no ouvido, você não pode. Você pode. Pode sim. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, né? Então, a gente pode. Né? Então, eu falo que é ousadia e acreditar em você mesmo. E fazer esses treinamentos aí para você dar o próximo passo. Então, assim, ó, só foi dica show, só foi insights bacana, né? Então, eu imagino como é que vai ser hoje à tarde, né? Com muita coisa bacana. Possivelmente você vai estar vendo esse episódio aqui após o treinamento de hoje, mas aí você vai lá e comenta assim, poxa, foi exatamente isso, Google, eu vi isso, teve muita coisa bacana, porque assim, o Papo com Café tem essa missão de trazer para vocês, né, essas novidades do mercado, essa interação, e eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês, né, a oportunidade desse papo incrível, né, fiquei encantado, apaixonado por vocês, né, porque assim, sem dúvida estão dando uma oportunidade incrível para o nosso mercado, né, e é uma transformação que a gente vive a cada dia, esse mercado é grandioso, e eu não posso deixar aquele recadinho, deixar é triste, né, eu não posso deixar de falar aqui sobre, liga pro teu amigo, aquele cara que tá triste, né? Como o Marta falou aqui, pô, o cara a gente sabe que a gente tá perdendo muitos amigos para depressão, então chama esse cara, bota ele dentro do teu escritório, vai dar uma volta com ele, vai mostrar um imóvel, toma um café, faz bem pro coração, faz bem pra alma, né? Então, sempre vem por aqui tomar um cafezinho com a gente, porque a gente traz convidados assim, incríveis, né? Foi muito bacana. E também, se já passou o tempo desse treinamento aqui, nós temos treinamentos no CIMI, não percam o CIMI, vai ser dia 23, 24 e 25 de outubro. Dá tempo. Dá tempo Dá tempo de programar. É um evento Em São internacional Paulo, que acontece no Brasil. Maior quantidade de corretores lá. Uhum. Então venha, porque vão ter mais de 32 salas, né, de treinamento. Mais de 30, muita coisa. E Treinamento, mais de 30 instituições que vêm de fora para poder fazer um network. E você não precisa de passaporte, de visto nem dólar. É em São Paulo. Aí. E é o lugar que acontece, é o lugar que o mercado imobiliário ferve. Então, assim, reserva uns dias, vai para o Cine, reserva uns dias mais para você visitar stand, visitar imobiliárias, fazer network, porque assim, é uma cidade que pulsa e que vive o mercado imobiliário. Muito grato a vocês. Obrigado a você. Fico muito feliz, né, pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês com o nosso público, né, e com toda essa entrega que vocês deram aqui pra gente. Obrigado de verdade. Obrigado. Sucesso. Show.